Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em secretariado. Bom dia, minha gente! Estou aqui diretamente do Estúdio 6 com o Jackson, diretor de imagens, e nós vamos juntos até as 12 horas e 20 minutos. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson? Tem mais gente aqui participando pelo chat do IPTV. Barreiras do Piauí. Professor, manda lembranças aqui para o Rariel, a Silvana, a Cassiele, Caroline, a Ana Raíssa, a Marta Vitória, a Edina, a Luísa Maria, a Isabelle, a Erinânia, para a Matiase, a professora mediadora é a Sulma. Tá certo, tá errado, eu tenho que calibrar alguma coisa. Sulma, é o que tá dito aqui, profa, me ajuda aqui. Ou é isso mesmo? Fartura do Piauí, bom dia, bom dia. Olha aqui a profa Fernanda, tem um grupo material de estudos, ótimo. Minha gente, ó, essa troca de bola aqui serve para vocês. Vocês criarem também grupos de WhatsApp só para vocês e vocês irem organizando as suas informações. Ó, material de estudo, isso, eu tenho um grupo para isso, grupo de material pedagógico do curso do secretariado e um só para documentos e informações de outras escolas de trabalho. Entendi, profa. Bacana, bacana. Ó, eu já conectei aqui, já salvei o contato da professora Gildete, lá de Isaías Coelho. Bom dia, profa. Tamo junto, viu? Ok, profa Fernanda, é isso mesmo, bacana. Vamos adiante, minha gente. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica, porque tem muito assunto massa para a gente trabalhar na nossa aula de hoje. Olhem aqui, isso aqui também vem dessa pegada cada vez mais digital, não é? Uma necessidade de entregas mais ágeis. Sacam todos esses processos de produzir, lançar um produto, obter feedbacks, né, ou corrigir os rumos quando preciso, devem acontecer com a máxima eficiência. Agora tem uma coisa interessante, volto a dizer para vocês, essas entregas ágeis, elas precisam também estar abertas a falhas, aos erros, entendem? E a gente vai ajustando, a gente vai corrigindo ao longo do tempo. Porque não dá para fazer uma entrega rápida, você receber uma demanda e você responder ela de forma ágil e ela está completa, perfeita, entendem? Você vai entregar o minimamente viável e vai ajustando aos poucos. Essa é a sacada para conseguir isso, entendem? Ok? Então, e ao mesmo tempo isso vai ao mesmo tempo, opa, suas aulas são maravilhosas, é a profa mediadora Lúcia Fátima, que bom, querida, muito obrigado, tamo juntos, viu, profa? Então, vejam, essas falhas, elas são parte do processo de aprendizagem, ok, ó. A aprendizagem. Precisamos flertar com os erros, porque eles são poderosos professores. Entendem? Ok? Então, é isso. Por quê? Porque se eu ficar tentando fazer a coisa mais perfeita possível, o texto mais completo possível, né, com as informações mais completas possíveis. Volta aqui para mim, Jackson. Vocês sabem quando é que eu vou conseguir publicar o texto? Nunca. Digo isso porque eu escrevo, né? Como eu escrevo para a internet. Se eu for esperar todas as informações possíveis sobre um determinado assunto, né, para poder escrever um texto para publicar, eu não vou escrever nunca vou conseguir o texto perfeito. Então, eu preciso escrever o texto possível e publico. Óbvio que eu tenho que ter critérios mínimos, a entrega mínima.
Eu tenho que ter integridade para isso. Aí, aos poucos, eu vou corrigindo e ajustando o texto, fazendo as correções necessárias e incrementando para torná-lo o mais completo possível. Né? Mas essa é a pegada. É o MVP, é o produto minimamente viável. O projeto de pesquisa de vocês sabem quando é que ele vai estar perfeito? Nunca. Vocês sabem por quê? Porque uma dissertação de mestrado nunca está acabada e perfeita. Uma tese de doutorado nunca está pronta e acabada e perfeita. Nunca. Toda vez que você voltar para revisar, você vai encontrar uma falha. Você vai encontrar um erro. Entendem isso? Então, se desapeguem desse conceito de perfeição. Né? Essa perfeição, essa coisa de você melhorar, de você só poder fazer as coisas se elas forem dar completamente certo, né? Não rendem, não funcionam. Não tem a história do namorado perfeito? Se você for deixar para encontrar o namorado perfeito, só assim para você namorar, você não vai namorar nunca. Vocês sabem quando é que vocês vão encontrar o trabalho perfeito? Que preencham todas as necessidades que vocês precisam, que paguem bem a vocês, que vocês tenham todas as condições necessárias para trabalhar, que vocês vão estar plenamente realizados profissionalmente. Vocês sabem quando é que vocês vão encontrar o trabalho perfeito? Ele não existe. Mas ainda assim vocês precisam estar lá dentro e fazendo o trabalho que é necessário da melhor forma possível. Entendem isso, minha gente? Câmbio. Essa é a pegada. Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só. A gente precisa ser pragmático nesse sentido, nesse contexto de entregas ágeis aqui. Ok? É óbvio, essas entregas ágeis e a gente está trabalhando em equipe. E tem outras coisas que, às vezes, essas entregas ágeis, elas exigem. Aí a gente tem um problema de trabalho. Quando a entrega precisa ser ágil, quando ela precisa ser definitiva. Opa, peraí, só um minuto. Definitiva. Quando ela precisa ser definitiva. E quando ela tem prazo curto. Aqui eu tenho um problema. Aqui eu tenho um problema de processo. Meus caros futuros técnicos em secretariado. Por quê? Porque é uma entrega definitiva, ela não pode ser ajustada e o prazo curto. Como é que você vai conseguir fazer algo que consiga conectar duas coisas? No mercado de trabalho, minha gente, vocês sabem quando vocês vão encontrar com esses momentos? Sempre. Entendem? Vocês vão chegar momentos em que vocês precisam fazer uma coisa assim muito determinante, o prazo muito curto, que não dá para fazer essa coisa muito determinante. É assim. Acontece. Ficou claro, minha gente, sim ou não? Câmbio, câmbio. Precisamos ter precisamos ter essa clareza, né? De vez em quando a gente vai encontrar com isso no mercado de trabalho. Minha gente, é preciso adaptação às mudanças, porque elas são permanentes. As entregas precisam ser ágeis, porque os contextos mudam o tempo todo. Por isso a empresa precisa ter resiliência e, ao mesmo tempo, capacidade de flexibilizar processos. É exatamente isso que eu estou dizendo. Porque vão ter ambientes de trabalho em que eles não têm capacidade de flexibilizar processos. Quando não tem. Entregas ágeis, e quando não tem essa capacidade, e quando não tem, e precisa de agilidade.
Sacam isso? É isso que eu estou falando lá em cima, ó, do que uma entrega ágil, definitiva, num curto prazo. Entendem? É muito complexo isso. E a gente precisa lidar com isso. Do mesmo jeito. Não tem boquinha, não. Entendeu? Não tem choro, não tem vela, né? Não tem. Precisa lidar com isso. Ok? Câmbio, capacidade, ou seja, o ambiente de trabalho precisa ser flexível nos seus processos para dar conta lá de cima, ó, entregar ágil, ela necessariamente dela vão fazer parte falhas. É natural isso. Agora, é preciso que seja flexível o suficiente para que a gente consiga transformar essas falhas em aprendizagem. Esse slide, ele toca em pontos teóricos e práticos. Eu estou botando prática aí nessas escritas aí, essas observações que eu estou fazendo, que são muito importantes no exercício profissional todos os dias. Ok? Isso aqui a gente tem que lidar com isso todos os dias. O que ocasionou a transformação digital? O contexto, minha gente, um ponto muito forte é esse novo contexto global do mercado e da sociedade. Por isso aqui, entendam aqui o processo de globalização. Globalização. Essa globalização, ela foi o que impactou mais fortemente aí. Povo de beneditinos, ok? Tudo está mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. É o mundo VUCA. Eu já falei sobre isso para vocês em aulas anteriores. O termo mais diferente aqui é o ambíguo. Por ambíguo, entendam mais de um significado. Mais de um significado. Isso é ambiguidade, ok? É quando para a mesma coisa eu posso ter mais de um significado. É óbvio que vai dar mais trabalho para que eu consiga entender alguma coisa. Se ela tem mais de um significado, se ela tiver só um é mais fácil. Se ela tiver mais de um significado, aí fica mais difícil. Entendem? Tem coisas, inclusive, que só tem um significado, mas o pessoal quer dar uma ambiguidade para ela, quer dar um outro significado para ela. Entendem? Por exemplo, a liberdade, ela tem um significado, mas estão querendo inventar outros significados para a liberdade. Entendem? E aí dá ambiguidade para uma coisa que a princípio não deveria ser. Entendem? Essa é uma questão. Minha gente, um dos motivos para esta realidade, evidentemente, é a tecnologia. Ela avança muito mais rápido. Né? Ok? No entanto, é preciso... Deixa eu marcar texto aqui. É preciso compreender que ela trata de um fenômeno mais complexo do que apenas supor que é uma relação de causa e efeito. Tecnologia e transformação digital. Não é isso. É uma coisa mais complexa. Olha a imagem aqui, ela mostra aqui uma mão física tocando numa mão digital. Okay? É quase como se fosse um fantasma, né? Esse azulzinho aí. A transformação digital, ela tem como grande objetivo, né? O grande objetivo da transformação digital é utilizar a tecnologia a serviço das empresas e da sociedade. Né? A ideia é que com novas soluções que seja possível atenuar ou resolver problemas. Essa é a pegada, de forma prática, rápida e eficaz. Ok? Esse, a princípio, seria um objetivo. Meus caros futuros técnicos em secretariado, vocês precisam olhar as tecnologias e olhar as tecnologias com essa pegada. Como ferramentas para novas soluções, resolver problemas de forma mais prática, rápida e eficaz. Tá bom? Isso aqui é do dia a dia de trabalho de um profissional da área de secretariado.
Ok? Povo de Barreiras, Belém do Piauí, Beneditinos, Coivaras, Coronel José Dias, Dom Inocêncio Fartura, Isaías Coelho com a professora Gildete, né? Professor Oeiras e Padre Marcos, Câmbio, o povo de Betânia do Piauí, né? Liderados aqui pela profa Xará Fernanda Paixão, o povo de Betânia, aqui também pelo chat do YouTube, a Lia Raquel nos acompanha também nesta transmissão. Vamos adiante. Minha gente, a transformação digital ela pode contribuir, por exemplo, para tornar uma comunicação mais rápida e assertiva. Pode. Não necessariamente ela consegue, mas ela tem esse potencial. Entendeu? Uma coisa que pode atrapalhar muito isso aqui, que é um obstáculo, que é um desafio, são as fake news. As notícias falsas. Elas podem até tornar a comunicação mais rápida, mas as fake news, elas não dão assertividade. As fake news, inclusive, elas podem fazer com que as coisas se tornem ambíguas. Ou seja, elas ganham duplo sentido. Ambíguas. Uma realidade concreta, uma verdade, ela pode conseguir ganhar um outro sentido. Aí ela se torna ambígua, mas é por conta de uma fake news que vai atrapalhar a comunicação. Ela vai trazer um ruído de comunicação. Ok, minha gente? Agora, a transformação digital, ela também pode integrar setores, tornando as equipes mais sintonizadas e mais colaborativas. Ok? Pode acontecer isso, né? Vamos tentar encontrar uma forma de nos integrar mais para o projeto de pesquisa. Entendem? Por isso que vamos nos conectar, eu e os mestres presenciais, usando aqui o WhatsApp e outras ferramentas. Ok, minha gente? Tudo bem? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar bonitinho. Beleza? Outro ponto, acessar informações completas e de maneira mais plural. Aqui tem alguns objetivos, aqui tem alguns desafios, porque no meio digital é muito mais fácil a gente encontrar informações incompletas. Opa, só um minuto. Informações, você encontra um pedaço ali no Instagram, um outro pedaço ali no YouTube, um outro ali num texto de um portal, né? E aí para juntar dá trabalho. Então assim tem isso. Óbvio, você precisa de tempo para conseguir juntar essas informações completas. Você pode acessar essas informações, mas aí vai demandar tempo, porque a maioria delas está incompleta. Mas mesmo assim, a gente precisa tomar decisões do mesmo jeito, nesse ambiente. Ok? Câmbio. Automatizar processos. A tecnologia pode reduzir a burocratização. Dos processos. Ok? Tudo bem? Vamos adiante. Dúvidas, exemplos, observações? Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat, tanto do IPTV como do YouTube. Minha gente, um outro ponto é que a transformação digital ela pode favorecer tomadas de decisões através do suporte com dados. É eu tomar decisões com base em dados e poder esclarecer sobre uma questão. Volta aqui para mim, Jackson. Como eu estava falando para vocês, o pessoal da Clube chega e me pergunta: professor, eu queria que você falasse sobre inflação nos casamentos. Olha que coisa específica. É praticamente uma hipótese de um projeto de pesquisa, de tão específico que é o assunto, e que aí eu fui atrás de dados para me ajudar
a decidir na melhor forma como eu poderia comunicar isso lá na TV. Entendem? E aí, vejam, quando isso acontece, aí eu vou lá no IBGE, vou capturar os dados, vou analisá-los, e o que é que eu percebi? Qual é o peso da inflação nos casamentos? A gente tem cada vez mais uma redução no volume de serviços para o casamento, especificamente serviços de áudio, vídeo, fotografias e transmissões e imagens do casamento. Está tendo uma redução nesse volume de serviços contratados. Está tendo uma redução nos serviços de alimentação, de buffet, de comes e bebes, bebidas e comidas. Mas as receitas desses segmentos, das empresas que prestam serviço para casamento, não caiu. Não caiu tanto. Então, assim, a gente vai ver que, de fato, a inflação está atingindo a área de alimentos, a área de audiovisual, vídeo, fotografias. Isso está fazendo com que menos serviços sejam contratados, ou seja, casais que têm uma faixa de renda mais baixa, eles precisam criar outras formas de casar, compartilhando recursos, colaborando e com criatividade. Mas tem gente, tem casal que tem faixa de renda mais alta e que está disposto a pagar mais caro para casar. Essa é uma radiografia, né, da inflação e como ela está atingindo os casamentos no Brasil, consequentemente aqui também no Piauí. Tem gente que tem grana, tem bala na agulha, está disposto a pagar caro por aquilo. Só que esses preços altos, né, está fazendo com que muita gente deixe de contratar serviços de alimentação, bebidas e de áudio e vídeo, né, porque estão muito caros. Aí as soluções caseiras acabam se tornando as alternativas. Ok? Tem os casamentos comunitários que a justiça faz, 100, 150, 200 pessoas casando ao mesmo tempo. Por exemplo, pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, vejam só. Então, eu tenho dados que favorecem tomadas de decisões sobre as coisas. O grande detalhe é saber onde esses dados estão. Onde estão? Às vezes a empresa não tem, e aí o que é que ela faz? Ela vai contratar, quando ela não tem esses dados disponíveis, ela não sabe onde encontrar, aí ela contrata uma consultoria. Entendem, meus caros futuros técnicos em secretariado? Minha gente, a tecnologia, essa transformação digital, ela também melhora a interação com os clientes por meio de canais instantâneos. Vocês usam menos do que eu gostaria, mas nós temos contatos diretos e instantâneos. A gente tem aqui o chat do IPTV e a gente tem o chat do YouTube, né? Eu gostaria que vocês usassem mais, né? Mas vejam, nós temos o ambiente para a interação. Ficou claro? Tudo bem? E também facilitar a análise de desempenho. Graças às ferramentas de gestão modernas, é preciso fazer isso. Isso aqui é parte, inclusive, de uma famosa frase na administração, em que diz assim, o que não é medido não é gerenciado. Mas, quando a gente tem análise de desempenho, a gente tem dados e ferramentas que possibilitam isso, a gente consegue fazer melhor gestão das coisas. Monitorar, né? Controle e monitoramento, isso é fundamental. Vamos adiante. Como é que funciona a transformação digital? Olhem só. Transformação digital no contexto das empresas, nesse contexto corporativo, que é onde vocês vão trabalhar. E quando eu falo corporativo, eu não estou falando de grande empresa. Pode ser, mas são micro, pequenas, médias ou grandes empresas. Ela precisa ser administrada de cima para baixo.
O seu funcionamento depende do estabelecimento de metas claras. Essa transformação digital. Deixa eu botar aqui o marca-texto amarelo. Ela funciona, o seu funcionamento da transformação digital depende do estabelecimento de diretrizes claras por parte das lideranças. Aqui eu estou falando daquela área da empresa, né? Aqui eu estou falando da área estratégica, ok? Lá na pirâmide da gestão está lá no topo, é a parte estratégica. É quem define objetivo, propósito, meta, né? As estratégias, literalmente. Então, aí a transformação digital precisa vir de cima para baixo, de fato, né? Para aos poucos chegar aos demais funcionários. O segredo, portanto, está em planejar e na organização dessa transição. Muitas, eu já digo logo de cara, muitas empresas erram nesse momento. Erram aqui. Erram no fazer chegar aos funcionários. Marca texto, verdinho. Muitas aqui. É preciso definir isso para que aos poucos chegue aos demais funcionários. Aqui está a falha. Muitas empresas falham. Elas até colocam isso do ponto de vista de cima para baixo, mas não envolvem os funcionários, não os sensibiliza a tal ponto. Então, você acaba tendo problemas. Na hora da transformação digital, muitas empresas sofrem problemas porque os funcionários não conseguem absorver a necessidade da transformação digital. Eu trabalho numa organização que ela está passando nesse exato instante por isso. Por uma transformação digital, digitalização de processos. Mas isso é um processo que ele precisa caminhar devagar, porque nem todo mundo tem o mesmo ritmo. Tem gente que é mais rápida, pega rápido. Tem gente que pega mais devagar, né? E não pode ser deixado para trás. Então, a organização precisa planejar isso, fazer o planejamento nesta transição, ok? De procedimentos muito físicos e presenciais e documentais para uma transição mais digital. Ok, minha gente? Câmbio. Quando isso aqui não é feito de forma planejada, volta aqui para mim, Jackson. Quando isso não é feito de forma planejada, o que é que acontece? Nós temos perda de tempo, nós temos muitos erros, pouco aprendizado e muito retrabalho. Sacam? Acontece demais isso nas empresas como um todo. Ok, meus futuros técnicos em secretariado? Então, quando vocês chegarem no ambiente de trabalho, volto a dizer, micro, pequena, média e grande empresa. Porque essa necessidade de digitalização, ela se apresenta para todas. Não é só para grandes empresas ou grandes corporações, é para todas. Até na administração pública, né, precisa digitalizar seus processos. E aí, nesse contexto, né, vejam, é fundamental que seja planejado, engajado, que os funcionários se sintam parte envolvida e importante no processo, para que eles possam incorporar. Qualquer sistema digital, ele precisa ser alimentado por dados. Essa alimentação são das pessoas, entendem? Então, elas precisam ser convencidas no campo das ideias e persuadidas no campo da ação, para que elas possam, de fato, agir. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Câmbio. Muito bem. Ok? Beleza, profa Fernanda. Vamos adiante. Para sintetizar, podemos dizer que a transformação digital ela é somente o último passo de uma mudança. Isso aqui acontece, minha gente, porque, vejam só,
A gente está falando aqui, e eu falei inicialmente, do mindset. Eu falei da mentalidade. Primeiro muda-se a mentalidade. Depois é que vem o processo de fato de mudança. Okay? Se a gente não mudar a mentalidade, a gente não vai mudar para o outro nível. Entendem? Câmbio. Então é por isso, a transformação digital é o último passo. Deixa eu destacar ela aqui também. A transformação digital é somente o último passo. Ela é a ponta do iceberg, porque tem a parte mais importante do iceberg, ela fica submersa, ela fica embaixo da água, a gente nem consegue ver. Entendem? Essa é a questão. Ok? E ela passa pela apropriação da tecnologia. A gente tem que ter domínio da tecnologia, manejar a tecnologia, sacam? Essa é a questão. Depois, dominar a técnica, o surgimento dos resultados positivos, é fazer com que esse domínio gere resultados positivos. Óbvio que tem erros, tem falhas no meio do processo, que precisam ser preenchidos por aprendizagem. Finalizando com isso o aparecimento de novas oportunidades, a partir dessa revolução, dessa evolução, dessa transformação digital. Se a transformação digital ela pudesse ser sintetizada em uma fórmula, ela seria assim. Vamos lá. Eu vou destacar em verdinho claro. A transformação digital é igual a implementação de uma nova tecnologia que, quando incorporada de forma eficiente e eficaz, ela gera mais oportunidades de melhoria e mudanças significativas. Ok? Essa seria a equação de uma nova tecnologia, de uma transformação digital, seja na administração pública, na privada, sacam? É fundamental que vocês, enquanto técnicos, futuros técnicos em secretariado, possam ter essa visão aqui. Beleza, tudo bem. O detalhe é que tem gente que tem um mindset, tem uma mentalidade fixa. Esse pessoal, ele vai ser resistente a isso. Aqui eu já estou colocando mais um elemento prático. O mindset fixo. Você vai ter na equipe de trabalho gente assim. O mindset fixo, ele vai ser resistente. Só um minuto. Aqui. Ele vai ser resistente. Sacam? Ele não vai ter abertura para mudança. Vai, inclusive, dificultar as coisas. E aí a gente precisa lidar com isso. Aí já é um campo de atuação da área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Mas, independente disso, vocês, enquanto futuros técnicos em secretariado, que estiverem em um determinado ambiente de trabalho, vocês vão encontrar colegas de estudar na sala de aula. Pode ser assim. Pode ser um chefe assim. Pode ser um colega companheiro de trabalho assim. É complicado, mas precisa ser gerenciado e enfrentado com inteligência emocional. Mas é fundamental que para isso haja um processo de autoconhecimento. Quando você se autoconhece, você consegue encontrar, e você conhece o outro, você consegue encontrar estratégias de comunicação para lidar com essa questão. Ok? Vamos adiante. Tem gente que ainda hoje, volta aqui para mim, Jackson. Tem gente que ainda hoje, no jornalismo, escreve em máquina de escrever, de datilografar. Aí mandam o texto físico para os colegas para os colegas na ilha de edição. Aí é que o pessoal vai digitalizar, né? E aí vai depois publicar o texto. Tem gente que ainda é assim, muitos poucos, mas ainda tem.
Um mindset fixo, né? É uma mentalidade fixa e que ela não está aberta a mudanças. Mas de repente a pessoa é tão talentosa, ela escreve textos tão maravilhosos que a empresa ela incorpora, ela acaba se adaptando àquele tipo. Mas isso, nem todo mundo tem bala na agulha para isso, tem um talento tão apurado para fazer essas coisas. Ninguém é insubstituível, sacam? Tem mais coisas aí. De repente é uma relação, né, uma relação que transcende as questões profissionais, né, e acontece, tá bom? Beleza, pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. E vamos adiante. Os pilares da transformação digital, quais são? Existem pilares essenciais para isso. São pessoas muito inteligentes, sim, tem gente que é assim, sabe, fartura, e aí a pessoa se torna imprescindível. Quando é muito inteligente, quando é uma pessoa que tem muita inteligência interpessoal, a pessoa consegue construir relações sólidas, você pode até não operar na dinâmica digital, mas por parte da área estratégica, você é acolhido. E a organização até se adapta para esse tipo de pessoa. Não é o caso da área de secretariado. Na área de secretariado, vocês, enquanto futuros profissionais, precisam estar mergulhados na dinâmica digital, né? Não dá para ter uma mentalidade fixa para trabalhar na área de secretariado. Nos dias de hoje, não. Não dá. Já digo logo de cara. Sacaram, minha gente? Tudo bem? E vamos lá. Essas práticas, né, elas são necessárias para acompanhar e sustentar esse novo mercado ágil e tecnológico. Está até casado com isso que a gente está falando, o povo de fartura do Piauí. Vejam só, os pilares da experiência digital. A organização precisa olhar para a experiência do cliente. Obviamente, é preciso que seja gerada uma experiência positiva, né? Que resolva o problema, que resolva uma dor, que resolva uma necessidade que o cliente venha a ter. Então, precisa criar isso. Por exemplo, volta aqui para mim, aqui, Jackson. Não adianta eu criar um site. Eu quero fazer a transformação digital. Aí eu crio um site, mas esse site ele vai ser o visual dele, o designer dele é feio. É um site truncado. O meu usuário vai ter dificuldade de lidar com aquele site. Ele não é intuitivo. Então, eu posso até ter me digitalizado, mas eu não criei uma boa experiência para o meu usuário. Eu vou dar um exemplo para vocês. O site do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é onde tem muitos dados que me ajudam a analisar uma determinada questão, ele não é um site fácil para navegar. Ele não é intuitivo. Né? Ele é difícil. Então, muita gente não usa por conta dessa barreira. Tem muitos sites governamentais que não têm esse olhar, então eles têm essa dificuldade de acesso, de usabilidade por parte do usuário. Sacam? É preciso criar essa experiência intuitiva do design, bater o olho, gostei, achei massa, é fácil de usar, eu consigo encontrar as minhas respostas. Né? Isso é fundamental, isso é um exemplo disso. É quase como você comprar um produto que resolve a sua questão. Tem produto que não resolve. Você compra e, não resolveu, não deu conta. Entende? Não atendeu a minha necessidade, o meu desejo. Sacam? Então, é preciso ter foco no cliente. Quais são as expectativas que o cliente deposita, que o usuário deposita ali no que você está querendo entregar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor.
Um outro pilar da transformação digital é, óbvio, a transformação dos modelos de negócio. Percebam, agora um modelo de negócio onde vocês podem estar trabalhando, meus caros futuros técnicos em finanças, ele pode ser completamente digital. Vocês podem estar trabalhando no mercado de trabalho numa empresa que opera completamente no digital, completamente no presencial. É possível que ainda haja isso. Presencial. Ok. Mas o mais comum é que vocês trabalhem no ambiente de trabalho que seja, no modelo de negócios que seja híbrido. Ele tenha tanto os seus canais presenciais como digitais. Fartura, secretariado, professor, e não finanças. Perdão, minha gente, secretariado. Né? Falei rápido aqui, não me liguei. Na área de secretariado, exato. Né? Não tem jeito, tá bom? Tá conectado, vocês precisam ter o manejo dessas coisas. Então, vocês podem trabalhar em lugares, em modelos de negócios mais antigos, mais convencionais, ainda pode ser presencial. É muito comum, um povo de fartura, a gente encontrar comércios ainda que só funcionam presenciais, que não tem nenhum tipo de canal digital. Aí mesmo, onde vocês moram. Aqui em Teresina tem comércio assim também. Só é presencial, não é digital ainda. Já tem gente que é só digital, já vende no digital. E tem gente que é híbrido, faz digital, né? Tem o ponto de venda presencial, mas também faz entregas e essas encomendas são feitas digitalmente. E a gente precisa, como profissionais e estando trabalhando nesses lugares, a gente precisa estar conectados com essa realidade. Tá bom? A Fartura está dizendo que aqui é maioria. Exato, é a maioria. Isso mesmo. É a maioria. Aí sacam, você já pensou, você chega no modelo de trabalho, no modelo de negócios, onde a maioria é presencial. Aí você, como futuro técnico em secretariado, você chega com essa visão mais ampla. E você começa, inclusive, a aplicar isso dentro da empresa na sua área. Se você começar a gerar resultados positivos, isso vai ser percebido. E quem sabe, né, novas oportunidades, tanto para a empresa como para você, profissional da área de secretariado, novas oportunidades poderão surgir a partir daí. Sacam isso, minha gente? É muito interessante. Vamos adiante. Porque um outro pilar da transformação digital, ele é processos operacionais. Exatamente. Já que digitalizaram, vão haver mudanças operacionais. Você tem que ter contratação de plataformas, tem que saber dominar a plataforma para inserir os dados, para poder, entendem? Aqui no canal tem uma logística, esses processos operacionais, muito grande, minha gente. Volta aqui para mim, Jackson. A aula ministrada aqui no estúdio, nesse exato instante, às 12h05, isso aqui é a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, ok? Vocês viram aí a mágica? Vocês viram a mágica? Estava mostrando aqui a pontinha do encosto da cadeira. Aí o bicho saiu assim do cantinho aqui. Não foi um fantasma. O Jackson se levantou do centro de comando. Ele engateou aqui no estúdio para tirar a cadeira aqui do canto da tela. Depois, vocês venham no... Qual é o tempo do vídeo aqui? Aí vocês voltam, vocês vão ver aqui o bichinho da cadeira. Aí vocês voltam para você ver a bichinha sumindo. Era o Jackson engateando aqui na minha frente
No estúdio. Os bastidores. Eu tô dizendo para vocês que aqui é só aqui é só a ponta do iceberg. Vocês estão vendo? E é isso. Porque, minha gente, os recursos maiores usados aqui, eles são usados no bastidor, é anterior. Aqui é a ponta do negócio, a transmissão em áudio e vídeo para vocês. Mas a carga de trabalho é muito maior anterior à transmissão de uma aula aqui. Beleza? Tudo bem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Vamos adiante. Então, processos operacionais, e é isso que eu estava mencionando. Tem muito mais coisas rolando até a ponta do iceberg. E quanto mais digitalizado, mais isso fica forte dentro da empresa. É mais fácil você ver muitos os resultados, mas tem um monte de processo operacional que foi digitalizado e que faz parte do processo. Olhando para a experiência do cliente, né? Foram muito afetados pela tecnologia. Nas propagandas, elas mudaram. As propagandas antes era na rádio, era na televisão, né? Hoje elas são propagandas que são feitas dentro dos sites, dentro das plataformas digitais, dentro dos aplicativos, ok? E muda isso, as relações que você compra pela internet. Assim, ficou muito mais presente no mundo digital, no mundo virtual, além de mais exigentes com as empresas, né? Os clientes ficam mais exigentes. Nesse cenário, é importante oferecer uma boa experiência, porque a concorrência, minha gente, é grande, né? Marca texto que eu quero, amarelão. A concorrência é muito forte, então é preciso oferecer uma experiência diferente para os consumidores, nesse ambiente tão competitivo. Quando a gente fala de experiência, o ambiente virtual está ligado a essas interações, por exemplo, nas redes sociais. A nova comunicação entre as empresas e os consumidores, ela ficou cada vez mais dinâmica, não é? Deixando completamente insustentável qualquer postura evasiva por parte dos empreendimentos. É preciso ter uma área específica da empresa para dar conta disso, né? A gente precisa estar antenado, entendendo quais são as dores e necessidades dos clientes. Como é que a gente ajusta essa transformação digital para melhorar isso para os clientes? Entendem? Vamos adiante, né? Volto aqui. A gente vive numa sociedade que está passando por muita transformação, minha gente. Tem gente que, já disse isso aqui em outros momentos, tem gente que antigamente todo mundo tinha como uma perspectiva de vida casar e ter filhos. Essa coisa mudou. Ela mudou e o mercado mudou também. Você tem gente que não quer mais casar, tem gente que casa e não quer ter filhos. Sacam? Isso muda a forma de organização da sociedade. Isso muda o mercado. As ofertas e produtos destinados para esse público que não é mais massificado, é um público fragmentado. Não são mais grandes mercados de consumo, são nichos. Antes era assim, Antes eram... deixa eu botar o vermelho. Mercados de consumo de massa. Hoje está diferente. Hoje são nichos de mercado. Nichos. São pequenas frações desse mercado maior. Você não vai fazer um carro para todo mundo. É um carro para homens e idosos. Isso é um nicho. Olha como eu saí de um mercado de massa e eu fui para um nicho. Não é mais mercado de roupas. É marca de roupas femininas para mulheres cadeirantes.
Olha eu saindo do mercado de massa e indo para o nicho. Sacam isso, minha gente? Câmbio. Então, vamos adiante. Transformação dos modelos de negócios. Então, assim, a tecnologia trouxe mais rapidez para os negócios, né? Ficou mais ágil o mercado, os movimentos de mercado ficaram mais ágeis. E isso é uma mudança de cenário, né? Numa velocidade como em nenhum outro momento anterior da história. Logo, as empresas, minha gente, precisam ter um modelo de negócio que possa tomar decisões rápidas, né, com rapidez e sensatez, que consigam prever e se adaptar a possíveis rumos, né? Ó, o modelo, as empresas precisam, deixa eu botar aqui o marca-texto amarelo. As empresas precisam ter um modelo de negócios que possa tomar decisões com rapidez e sensatez, que consigam até prever e adaptar possíveis mudanças de rumo, não é? Para a empresa. Opa, perdão, voltei. A Kodak não conseguiu fazer isso. A Kodak quebrou. A Kodak, empresa de máquinas de fotografias, né, que funcionava na base da pose. Quantas poses, Jackson? Tu quer uma máquina com o filme com 24, 36 poses? Hoje, né, vai para uma câmera de celular aí, o que pode comer o número de fotos é se tu tem, se tu tem memória para armazenar. Sacam? Mas não é mais as poses dos filmes de antigamente. Entendem? E isso pode trazer oportunidades ou ameaças. Ó, minha gente, ó, isso aqui, tudo que a gente está discutindo, pode ser um gatilho para vocês fazerem no projeto de pesquisa de vocês, nos potenciais econômicos de vocês, da região de vocês, ok? Processos operacionais, né? É possível observar aqui nesse novo cenário que tudo funciona de forma mais dinâmica. Aqueles que não conseguem entregar resultados de acordo com as novas demandas podem, de repente, ficar para trás. De repente, podem ficar obsoletos ou sem competitividade. Por isso, um dos pilares aí que fomenta e que dá a transformação digital é a automatização dos processos, né? Ó, um dos pilares que fomenta e dá força para a transformação digital é a automatização dos processos. O investimento em tecnologias, em ferramentas para executar tarefas manuais com mais rapidez. Isso ajuda, inclusive, a desafogar a rotina da empresa. Isso aqui está muito envolvido na área de secretariado. Ó. Investir em tecnologias e ferramentas para executar tarefas manuais com mais rapidez e desafogar a rotina da empresa. Também pode acelerar resultados, permite um maior tempo para os colaboradores se dedicarem a atividades estratégicas, né, e que podem gerar mais resultados no longo prazo. Esse é um dos caminhos que podem ser trilhados por uma empresa nessa transformação digital. São processos operacionais digitalizados. Minha gente, temos aqui algumas ferramentas da transformação digital. No mercado de trabalho, isso aqui está muito, muito em voga, né, em qualquer tipo de empresa. A gente está falando do Big Data. Deixa eu botar aqui o marca-texto, botar o roxinho, está tão colorido aqui. O Big Data são os grandes dados, na verdade. Deixa eu traduzir aqui. O Big Data são os grandes dados, já que são em enormes volumes de dados que a gente precisa lidar todo o tempo. Ok? A computação em nuvem, aqui a computação em nuvem pode ser chamado no inglês, vocês podem encontrar esse termo, cloud. Ou eu errei aqui, só um minuto, é o O e o U mesmo. Só um minuto, cloud, né? Computação em nuvem, internet das coisas,
são dispositivos conectados à internet. E aí lá, por exemplo, vocês estão vendo aí, povo que está acompanhando a gente pelo IPTV. Um exemplo de internet das coisas. É a gente ter dispositivos nas cadeiras de vocês que registram. Na hora que vocês sentam, o dispositivo já registra e já conecta a cadeira à internet. O professor já consegue saber quem é o aluno e se ele está presente ou não na aula. Eu não preciso mais fazer a chamada. Entendem isso? É uma lâmpada que ela tem um dispositivo que ela age por movimento. Então, tem um sensor de movimento, você passa, a lâmpada está apagada. Você passa, ela acende. Isso é internet das coisas, isso é conexão. Isso é tecnologia aplicada, às coisas. É quando, por exemplo, você tem um sistema de irrigação. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Tá lá, a mangueirinha ligada numa palmeira que eu quero aguar lá na minha propriedade rural. Eu boto um sensorzinho nela e o sensor ele vai medir a umidade do solo. Toda vez que a umidade do solo ficar abaixo do ideal para a planta, aí ó, a mangueirinha aciona e ela vai ligar até o solo chegar na umidade adequada. Aí ela desliga, sacam? E aí eu não preciso ficar enlagoando as plantas. Toda vez que baixa a umidade do solo, ela vai ligar de novo. Isso é a internet das coisas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Então, nós temos também a inteligência artificial. Eu acho que eu já falei disso aqui para vocês. Eu dei até um outro nomezinho aqui. Eu falei de inteligência expandida. Inteligência expandida. É quando a gente usa, nós, volto a dizer, somos lineares, mas quando a gente usa a tecnologia para expandir a nossa capacidade. Eu não vou gravar um texto todo na minha cabeça. Aí eu digito o texto e salvo numa pasta lá no meu computador. Tá lá, é uma inteligência estendida. Tá lá, eu não preciso mais lembrar de todos os detalhes. Eu vou lá no texto e leio. É uma planilha de Excel. Ou é um sistema de irrigação onde eu não preciso lembrar que eu estou ali para aguar a planta. Ele mesmo agua sozinho. Isso é ou não é uma inteligência expandida? Entendem? Né? Está muito ligado a internet das coisas com a inteligência artificial. As mídias sociais hoje, né, ou o gerenciamento das mídias sociais, a questão da mobilidade, essas transformações digitais, elas impactam nessas medidas aqui do ponto de vista da sociedade, ou do mercado, ou da forma como a gente precisa trabalhar no mercado. Ok, minha gente. Isso aqui é realidade direta da formação de vocês enquanto futuros profissionais técnicos do secretariado. Tá bom? Minha gente, eu estou encerrando o nosso encontro por aqui. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Esses eram os aspectos mais importantes que nós tínhamos para discutir hoje. Bom dia, boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau.